Dá para um cristão ser rico aos olhos de Deus? Olá, sou o pastor Robson Lima e nós estamos começando mais uma devocional em que eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança e fé. Então puxe a sua xícara de café e me acompanhe até o final. No livro de Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Para a igreja que estava na cidade de Esmirna, em um determinado momento ele fala as seguintes palavras: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Como assim, gente? O que Jesus está querendo dizer para esse pessoal aqui? Ele conhece a pobreza dessa igreja, no entanto eles são ricos. É bom também a gente pensar, ao fazer essa pergunta aqui, o que afinal de contas é ser rico, o que é ser pobre nos nossos dias, né? Normalmente a gente vai pegar e olhar para o patrimônio que uma pessoa tem acumulado. Nós vamos olhar e a partir disso nós vamos traçar alguns adjetivos para essa pessoa. Nós vamos dizer que ela é milionária ou que ela é pobre, que ela tem escassez de recursos. Tudo isso a depender de suas posses. Mas em algum momento você já se perguntou como é que Deus enxerga a riqueza? Como é que dá para a gente ficar rico aos olhos de Deus? Esse texto aqui vai trazer a resposta para a gente. Se você for ler a carta que Jesus envia para essa igreja, você vai ver que havia ali um elemento a mais que complicava toda a situação daquela igreja. E esse elemento estava associado à sua pobreza material. Era a sua aflição, era o seu sofrimento por causa da fé. Só que aí Jesus vai dizer que apesar de tudo isso, apesar da pobreza material, da aflição, do sofrimento, eles eram ricos. Interessante que o texto vai contrastar essa igreja aqui com a igreja de Laodiceia. Uma igreja que era, sim, muito rica materialmente. Era uma igreja pomposa, cheia de glamour, que muita gente dos dias de hoje iria querer ser membro dessa igreja. No entanto, para essa igreja, Jesus diz: olha, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso significa então que no reino de Deus, o conceito de riqueza é diferente do conceito de riqueza que nós traçamos hoje em dia. No reino de Deus, nós acumulamos patrimônios espirituais, tesouros espirituais. No final da carta para a igreja de Esmirna, Jesus diz para ela: seja fiel até a morte e eu vou lhe dar a coroa da vida. As coisas materiais, irmãos, elas vão passar. Elas ficarão aqui nesse mundo. Mas as riquezas espirituais, o nosso patrimônio espiritual, ele vai nos acompanhar até a eternidade. Eu creio que com isso você não tem mais dúvida nenhuma de qual é o tipo de riqueza que você deve buscar e qual é o tipo de riqueza que deve te acompanhar. Se acontecer de um dia você ficar muito rico por conta do seu trabalho, por conta de ter uma baita de uma ascensão social, tudo bem. No entanto, preste bastante atenção. O mais importante nessa vida é que você seja considerado rico aos olhos de Deus. E você é considerado rico aos olhos de Deus quando você permanece fiel até o fim, apesar das suas aflições, apesar dos seus sofrimentos, das suas limitações, apesar até mesmo de sua pobreza material. Por isso, então, se está te faltando dinheiro no bolso para começar essa semana, louve o nome do Senhor, exalte o nome dele e saiba que ele não olha para a sua conta bancária, ele vê o seu coração. Ele está muito mais interessado em saber o que se passa aí dentro. Busque hoje mesmo, então, o reino de Deus e a sua justiça e, com certeza, todas as demais coisas, elas lhe serão acrescentadas. O nosso Deus não vai te deixar ter falta de nada. Pode confiar, pode crer, que Ele mesmo foi quem disse. Então vamos orar para finalizar esse nosso momento aqui.
Deus bendito, Deus todo-poderoso, eu te exalto, te adoro, porque o Senhor é Deus majestoso, Deus glorioso, que se importa conosco, que se importa com a sua criação. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a agora mesmo nos conscientizarmos de que nós precisamos acumular tesouros espirituais. Nós precisamos correr para fazer a nossa riqueza aí nos céus crescer cada vez mais. A riqueza aqui dessa terra pode ser consequência de um trabalho duro, mas ela não é a nossa prioridade aqui. Não é por ela que nós vamos correr e nos mover. Nós vamos correr e nos mover para te agradar, para fazer a tua vontade. Por isso eu te peço que o Senhor abençoe todos aqueles que me ouviram nessa manhã e cuide para que nada lhes falte nessa vida. Nós oramos então no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se esse devocional falou ao seu coração, fez sentido para você, compartilhe ele com mais pessoas e assim estenda o número de pessoas para as quais Deus vai abençoar através dessas palavras. Um abraço a todos.